Bom dia, turminha! Como eu falei para vocês, na quinta-feira, hoje a gente vai ter a aula sobre fé, que é justamente o contrário da incerteza. Eu falei para vocês que a incerteza na quinta-feira era aquilo que a gente não tem como certo. E a fé é justamente o contrário. Mas antes da gente iniciar a nossa aula sobre fé, a gente tem que começar com a nossa prece. Então vamos lá fazer a prece? Vamos pedir a Deus, a Jesus, a proteção para nós iniciarmos nessa manhã de hoje com muita coragem, com muita disposição, pedindo a Ele toda a proteção necessária para a gente iniciar essa manhã de sábado. Que assim possa ser, graças a Deus. Então agora, vamos lá dar continuidade aqui. Então a gente já falou que é a fé. Para a gente ter a fé, o que seria necessário para a gente? Vamos pegar aqui a nossa canetinha de marca-texto e vamos ler aqui primeiro, ó, com essa cor laranja para a gente marcar aqui, ó, essa primeira bolinha aqui para a gente, ó. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que esperamos. Como assim? Então, a gente não vê, mas a gente tem a certeza de que ela existe. Então, acreditamos em Deus, mesmo que a gente não vê, não é verdade? Nós vemos a sua criação, nós vemos a natureza, nós vemos o homem, os animais que ele criou, mas a gente não vê Deus. Então, a gente acredita muito mais com o nosso coração do que vê-lo, né? A gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue ver Deus. Vamos então aqui apagar. E olha que imagem bonita da criação de Deus. Então, nós não vemos Deus, mas nós temos a certeza de que ele existe. Isso é fruto da nossa fé. E aí, agora a gente vai passar para o outro slide. Pensando nisso, eu vou contar agora para vocês a história desse rei. E esse rei, ele conta a história para esse servo do Deus nunca erra. Eu vou contar a história então para vocês e a aula de hoje é bem grande, tá? Então a história do Deus nunca erra, ela aconteceu assim. Há muito tempo atrás, existia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Ele vivia sempre reclamando e duvidando do poder de Deus, mas ele tinha um servo muito fiel, que ao contrário do rei, acreditava e amava muito a Deus. E sempre que o rei murmurava, ele dizia: meu rei, não desanime nunca, pois Deus é bom e tudo que ele faz é perfeito. Ele não erra nunca. Esse rei gostava muito de caçar e um dia ele saiu com seu servo para os campos. Mas a surpresa estava no meio do caminho. Uma hiena faminta atacou o rei e este se defendeu com as mãos e perdeu um dedo. O servo, instintivamente, para salvar a vida do rei, atirou e matou a hiena, que já se preparava para matá-lo. O rei, com as mãos cheias de sangue, irritado e gritando muito, dizia: você diz que seu Deus é bom, que ele nunca erra. Então o que você me diz agora? Se Deus é bom, por que ele me deixou que eu perdesse um dedo? Se ele nunca erra, como deixou essa grande hiena nos atacar? O servo humilde calmamente disse ao rei: meu rei, nós não devemos reclamar, e sim agradecer a Deus por ter nos protegido. Poderíamos estar mortos. Tudo que Deus faz é bom. Deus nunca erra.
Ele sabe de todas as coisas. O rei se sentiu irritado com o que o servo disse e lançou-lhe na prisão. 1 ano se passou e o rei novamente voltou a caçar. Ele caminhou, caminhou e se afastou muito do seu reino. Entrou em terras estranhas e os índios selvagens o prenderam. Esses índios usavam humanos em sacrifícios aos seus deuses. Não havia mais jeito. Os selvagens índios cantavam e se pintavam. O fogo foi aceso. Eles invocaram seus deuses e trouxeram o prisioneiro. O rei, que implorava por sua vida, mas não adiantava nada. Ele ia morrer. Mas então algo aconteceu. Quando era levado, amarrado para o altar do sacrifício, um dos selvagens notou que o prisioneiro não tinha um dos seus dedos e imediatamente o soltaram. Eles estavam contentes por libertar o rei, pois quase deram uma oferenda que não era perfeita. Faltava um dedo. O rei, então, voltou ao seu palácio e, na viagem, pensava muito sobre o que aconteceu. E pensava assim: se eu não tivesse perdido meu dedo, agora estaria morto. Chegando ao palácio, imediatamente correu ao calabouço e deu ordens aos seus soldados para que imediatamente soltasse o seu servo. E em lágrimas que corriam em seu rosto, pedia perdão ao seu servo. Me perdoe, meu amigo, eu estava errado. Agora eu não tenho mais nenhuma dúvida. Deus não erra. Você tinha razão. Tudo que Deus faz é bom mesmo. Estou muito triste por ter colocado você preso aqui por 1 ano nessa prisão imunda. Eu errei com você. Fui injusto contigo. Me perdoe, me perdoe. O servo, então, com lágrimas nos olhos e abraçando seu amigo, disse: Não, meu rei, não diga isso. Tudo que Deus fez é bom. Deus nunca erra. Se você não tivesse me prendido, eu teria ido caçado com você e ambos seríamos presos. E como eu tenho todos os dedos da mão, eu teria morrido. Eu seria sacrificado. Deus nunca erra, meu Senhor. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito para todos nós. Não sabemos quais são os planos de Deus na nossa vida. Sabemos que Ele nunca erra e sempre fez o melhor para nós. Olha a lição de fé que esse servo deu para o seu rei e está dando para todos nós, não é mesmo, criançada? Quer dizer, o rei ainda aprende uma lição, só que ele não entende a lição toda completa. O servo ainda vai dar uma nova lição para o rei quando ele explica lá sobre o entendimento dele, né, ter perdido o dedinho dele e ter entendido por que ele tinha perdido o dedo. E, na verdade, se ele não tivesse ficado preso lá 1 ano, ele naquele momento teria perdido a vida dele. Olha como Deus nunca erra. Isso é a confiança que esse humilde homem aqui tinha diante do Pai. E é assim que nós temos que ser também. Sempre confiar no Pai, porque o Pai nunca erra. E aí, a gente não conhece todos os planos de Deus na nossa vida. Mas a gente tem que saber exatamente como o servo lá falou para o rei, que Deus nunca erra. Então a gente tem que acreditar nisso. Fé é isso, é acreditar. A gente não tem que ter medo, nem ficar ansioso com essas incertezas da vida, porque a gente tem que ter a certeza que Deus está sempre cuidando de nós.
mesmo que a gente não compreenda. O rei não compreendia, mas Deus estava cuidando dele. E a gente deve só confiar e acreditar que Deus cuida da gente? E não é só Deus que cuida da gente, não. Tem muita gente boa cuidando da gente. Claro que Deus é o que cuida primeiro de nós, mas nós temos também o nosso irmão Jesus aqui de novo, ó. Vamos botar lá a canetinha de novo em Jesus, aqui nosso amigo Jesus, bem colorido pra gente, ó. Cuidando da gente, não é mesmo? Então ele aqui cuidando de todos nós, esse querido irmão, esse querido amigo, sempre nos amparando, nos protegendo. Mas será que é só Jesus que cuida de nós? Vamos descobrir quem mais cuida da gente? Ah, olha lá quem mais cuida de nós. Os nossos amigos espirituais. Os nossos amigos espirituais também, eles cuidam da gente. Eles estão em volta de nós, sempre cuidando de cada um de nós. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Mais alguém? Ah, além dos amigos espirituais, além de Jesus, que mais será que a gente aí, né, tem que estar atento? Então, a gente deve ter sempre fé em Jesus, fé nos amigos espirituais, fé na vida depois da morte. Em quem mais a gente tem que ter fé? Então, já mostramos fé em Jesus, fé nos espíritos, fé na vida depois da morte. Então, acreditar na vida depois da morte. Será que a gente acredita na vida depois da morte? E basta só acreditar na vida depois da morte? Ou será que a gente tem que se preparar para essa vida aqui depois da morte? Pois eu quero que vocês deixem lá nos comentários para mim se vocês acreditam e têm certeza e estão se preparando para essa vida depois da morte. Como é que vocês estão fazendo isso? Além dessa vida depois da morte, a gente deve ter fé em que mais? A gente deve ter fé em quê, hein? Vamos passar para o próximo? Então, a gente sempre pode dar o melhor da gente para o outro. Além disso, devemos ter fé também em nós mesmos. Acreditar que somos capazes de dar certo. Pois, afinal de contas, Deus nos criou. Nós somos filhos de Deus. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para fazermos coisas belas, para ajudarmos Ele na obra da criação dele, né? Então a gente tem que ter fé na gente também, de que a gente pode fazer coisas boas, que a gente pode aí ajudar os nossos irmãos também. Ter fé no futuro. Lembra quando a gente falou na aula de incerteza na quinta-feira? O que a tia Andréia falou lá para vocês? Que se hoje está ruim, amanhã vem um novo dia. Então, a gente tem que ter fé de que depois de um dia ruim, vai nascer um novo dia, cheio de sol, cheio de nuvens azuis no céu, com novas possibilidades, não é mesmo? Então, devemos ter fé no nosso futuro, de que também que as coisas boas vão acontecer. Então, é aquilo que a gente fala. Depois de uma coisa ruim, sempre pode ter a possibilidade de acontecer coisas boas. Lembra das mudanças que a gente falou? Mudanças nem sempre são coisas ruins. Então, a gente tem que ter essa fé no futuro, sim. Em função disso, eu vou agora dar uma paradinha para a gente contar uma história sobre fé. E essa história sobre fé é a história do nosso irmão Lázaro. Quem conta essa história para a gente é
Essa historinha é uma historinha que a gente tem de Jesus. Jesus estava viajando e o amigo dele, que é Lázaro, que é esse aí da foto, fica muito doente. Lázaro estava muito triste, muito triste, muito triste. E Lázaro adoeceu por causa dessa tristeza. Só que Jesus estava muito longe e ele demorou muito para voltar. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E essas 2 irmãs estavam bastante nervosas. Sem saber se Jesus ia voltar a tempo de curar Lázaro, elas acharam que não ia dar tempo de Jesus voltar e que Lázaro ia morrer. Elas choravam o tempo todo com medo de que Lázaro partiria. A outra irmã de Lázaro, que era Maria, se manteve calma, mas Marta estava muito desesperada. A Maria tinha mais fé. Enquanto isso, Lázaro só piorava. Marta, nervosa, chorava e dizia: agora é tarde, nosso irmão já está morto. E Maria dizia: calma, Marta, Jesus chegará a tempo. Assim que Jesus chegou, Marta começou a reclamar para Jesus: Jesus, o Senhor demorou demais. Agora Lázaro já está morto. Mas Jesus, que é um espírito muito bondoso, conseguiu ver que o espírito de Lázaro estava ligado ao seu corpo. Então aqui, ó, na imagem, a gente vê o corpinho do Lázaro aqui. Lázaro parecia estar morto, mas a gente está mostrando aqui para vocês, ó, vou pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. A gente vê aqui, ó, esses laços aqui, ligando esse aqui, que é o espírito, ligado ao corpo. Então, significava que Lázaro ainda não estava morto. Ele estava ligado ao corpo. Lázaro só estava dormindo profundamente. Então, Lázaro ainda estava vivo. E aí, Jesus, com a sua força moral, percebendo que Lázaro ainda estava vivo, mas dormindo profundamente, conseguiu ver que o espírito dele ainda estava ligado ao corpo. Então, como eu falei, ainda estava vivo. E aí que a gente só desencarna quando esses laços se rompem. Por isso que aqui, ó, a gente coloca essa imagem aqui, ó, que a gente só morre se esses laços aqui, ó, que ligam a gente ao corpo, se eles estivessem rompidos do corpo de Lázaro, o que não aconteceu, por isso que Lázaro estava vivo. Então, como Jesus era uma pessoa extremamente bondosa, de uma condição moral muito superior a todos nós daqui do planeta Terra, ele vira para Lázaro e fala: Lázaro, levanta-te. Ele bota muito fluido em Lázaro, faz uma prece, dá um passe em Lázaro e faz com que Lázaro volte a levantar, a acordar daquele sono profundo que Lázaro estava. E aí, Lázaro, nesse momento, sai do local que ele estava, dormindo profundamente, e as irmãs dele, Marta e Maria, ficam lá observando a cena e vendo Jesus acordar Lázaro. A Marta fica boba, né? Porque a Marta não estava sem fé nenhuma, mas a Maria acreditava em Jesus e continuou acreditando que Jesus chegaria a tempo de fazer com que Lázaro se levantasse e continuou com a fé dela
forte, viva, de que aquilo realmente aconteceria. Então, olha, para a gente finalizar a aulinha de hoje, a gente vai fechar aí com essa frase do que é a fé. Apesar da gente ter falado, ter trazido duas historinhas, né? Vamos fechar aí com o que seria a fé na vida da gente. Então, a fé é esse motor que nos impulsiona sempre à prática do bem. De que vale ter um carro de Fórmula 1 se a gente mantém ele dentro da garagem, né? A gente deve sim colocar esse carro na pista para que ele possa correr em alta velocidade. Então, que a gente acredite, mas como eu falei também na aula de quinta-feira, a fé que a gente tem que construir é uma fé raciocinada. É aquela fé em que a gente está desenvolvendo aqui na doutrina espírita. Aqui a gente acabou de falar com vocês que Jesus é um espírito com construções morais, que Lázaro não estava morto e Jesus, percebendo que os laços que ligavam o corpo de Lázaro ao espírito dele não estavam rompidos, conseguiu com a sua força moral tirar Lázaro do sono profundo. Então, isso é a construção de uma fé raciocinada. E aí a gente acredita nisso. A nossa fé cresce com isso. E não a gente acreditar só por acreditar. Essa fé, ela vai ser o quê? Sempre impulsionada. Não é mesmo? Então, que a gente sempre acredite nisso, porque senão a nossa fé passa a ser vacilante. Eu acredito por acreditar? Aí qualquer coisa vai me trazer o quê? Instabilidade, né? Então, a gente tem que construir essa nossa fé em cima de bases sólidas, porque senão eu vou estar construindo a minha fé em cima né? Como a gente fala, a minha casa em cima da areia. E a gente tem que construir a nossa casa em cima de uma rocha. Para que quando vier a tempestade, para quando vier a onda, a nossa casa não ser derrubada. Então, que a gente acredite sim. Acredite em nós, acredite no mundo espiritual, acredite nos amigos espirituais, acredite em Jesus, mas principalmente a gente acredite em Deus. Acredite na sua justiça, na sua sabedoria. E o acreditar é como a gente fala. Acreditar que ele nunca erra. Então, quando a gente fala assim, acreditar que ele nunca erra, é acreditar que mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu quero, elas estão sendo feitas da maneira correta. Que nem aconteceu lá com o rei. A gente tem que ficar hoje com a historinha do rei. O rei não queria perder o dedinho. Então, se a gente perder o dedinho, mesmo que a gente não queira, a gente tem que entender que isso foi o melhor que poderia ter acontecido para a gente. E aí, no momento certo, a gente vai entender, como o rei depois foi entender, o porquê da gente ter perdido o dedinho. Porque Deus cuida da gente. Porque Deus é justo, Deus é Pai, Deus é misericordioso e todos nós estamos passando sobre a lei dele. E aí, isso faz com que a gente construa essa fé em bases sólidas. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, né? É difícil a gente passar tanto conteúdo assim para as nossas crianças de idades variadas, mas a gente procurou botar bastante imagem para vocês, tá? Mas o mais importante é que a gente não esqueça de confiar em Jesus, confiar em Deus, fazer a nossa prece e quando bater a incerteza, o medo, a gente não esquecer de nos ligar sempre a eles para que a gente se fortaleça. Então vamos encerrar.
elevando os nossos pensamentos, pedindo a Deus e a Jesus, a Sheila e a Meimei, para permanecer nos ajudando durante essa semana e que possa abençoar o nosso país, o nosso planeta, para que a gente tenha muita força para passar por todas essas situações que a gente vem atravessando, tá bom? Até semana que vem, na próxima aulinha da gente, na quinta-feira. Graças a Deus.